Espectadores, caros amigos, caros estudantes e empresários, estamos aqui para conversar novamente sobre assuntos da economia, mas não restritos à economia. Existem assuntos paralelos que são muito importantes. Deixa eu lembrar alguma estatística como uma espécie de prólogo da nossa conversa de hoje. As universidades federais no país têm 13% do número dos alunos aproximadamente, e o restante estão com as universidades particulares que tiveram um grande crescimento. Além disso, o mercado brasileiro surge, digamos assim, ou ressurge como um mercado altamente disputado e com uma grande competição. Algumas instituições internacionais, algumas delas com 1 milhão de alunos no mundo inteiro, estão com forte presença aqui no Brasil. E nós podemos discutir algumas coisas aí a respeito do rumo da educação brasileira. Nós vamos discutir hoje aqui com a professora Nara Maria Kuhn Goetz, que é ex-reitora da Uniplac, pedagoga com mestrado em educação e atualmente é superintendente da Fundação Carlos Joffre. Professora, deixa eu lhe perguntar inicialmente o seguinte: diferentemente do ensino europeu e americano, onde a gente vê uma certa, digamos assim, não digo escassa, mas poucas universidades numa certa região, nós temos aqui no Brasil situações em muitas cidades, onde nós temos 20, 25 instituições de todos os tipos, de todos os tamanhos, competindo pelo mesmo espaço. Essa competição fortíssima, a senhora acha que é uma política deliberada do MEC, ou o MEC está simplesmente deixando que o Deus mercado resolva todas as situações? Inicialmente, eu quero dar um bom dia ao senhor, agradecer a presença e a possibilidade de discutir questões relativas à educação, que, como o senhor mesmo colocou, né? A educação não é necessariamente economia, mas não tem economia sem educação, educação sem economia, né? São temas que se perpassam, né? Exatamente. E dizer, professor, que na verdade isso foi uma política, né? No sentido de que foi pactuado que os países em desenvolvimento deveriam ter basicamente, na faixa etária de 14 a 21 anos, deveria ter 30% de alunos na universidade ou em faculdades, né? E nós ainda continuamos no Brasil com uma taxa de 11 a 12%. Então, não acredito que não seja uma política do MEC, mas o que ele fez? Ele meio que abriu, a gente brincava um tempo atrás, que tinha faculdades, inclusive, em portas de garagem, que, na verdade, assim, ele facilitou a abertura de faculdades, né? O MEC teve essa política, mas no sentido de oportunizar. Só que, na verdade, se teve a intenção de colocar 30% da população em idade real, né, lá dos 17 aos 24, na sala de aula, por outro lado, foi uma quantidade que ficou sem qualidade. Mas aqui tem uma questão que eu quero lembrar, que é uma questão já relativamente antiga, eu acho que do tempo do ministro Haddad, que ele dizia mais ou menos o seguinte: é preferível ter uma faculdade ruim do que nenhuma. E essa é uma situação sempre discutível, porque qual é, digamos assim, o objetivo de ter ou manter uma faculdade ruim numa região que vai dar, digamos, um resultado ruim para a sociedade, em nome exatamente do quê? Da quantidade, dessa meta de 30% que a senhora mencionou agora? Pois é, professor. Aí tem uma questão são questões bastante complexas, porque, na verdade, então é preferível eu ter um percentual de 20% da população lagiana, digamos assim, ou da região serrana, com um nível de escolaridade nível superior. Certo. Ok, ótimo, um índice muito bom, mas na prática isso vai se traduzir o que depois? Como, por exemplo, eu fiz uma faculdade
de relativa qualidade. Eu vou ser um profissional, provavelmente, de relativa qualidade, a não ser que eu tenha uma formação complementar, né, diferenciada, porque senão eu não tenho. Querer que o ser humano, com a educação que nós temos, bancária ainda, no século passado, né, se a gente for considerar em termos de necessidades atuais, é um descompasso muito grande. Por exemplo, uma universidade federal tem pesquisa, tem forte pesquisa, tem extensão, mas tem poucos alunos em muitos cursos, e outros cursos têm uma demanda muito grande. Só que o que acontece? Eles têm ciência, eles têm tecnologia, e quando acontece nas faculdades que, bom, eu vou colocar muita gente dentro da sala de aula, vou formar muitos, vou ter uma massa formada no ensino superior, mas em compensação que dê a minha tecnologia, a minha inovação e o meu desenvolvimento. Eu não tenho. Aí, por exemplo, Santa Catarina é um estado que se diferencia dos demais estados em relação ao número de graduados. Mas, em compensação, desde a época de que eu era reitora da Uniplac e depois presidente da CAF, eu sempre tive uma preocupação e sempre nós tivemos uma discussão muito grande nesse sentido, porque como o modelo catarinense foi um modelo em cima de faculdades públicas de direito privadas, que não são nem públicas nem privadas, tem um patrimônio que é público, mas tem uma forma de ser gerida privada, ela é mantida com as mensalidades. E por ela ser mantida com as mensalidades, ela não tinha dinheiro para investir na pesquisa e no desenvolvimento. E esse foi o modelo de Santa Catarina. E ela tem que competir no mercado? Tem que competir no mercado. E o mercado está cada vez, digamos assim, cada vez mais apertado com essas instituições como a Laureate, por exemplo, a Croton, a Anhanguera, elas estão avançando fortemente. E até uma instituição relativamente grande na nossa região foi vendida para a Anhanguera, se eu não estou enganado, a Croton. Como que as pequenas instituições podem sobreviver num mercado tão competitivo como é o mercado do ensino universitário? Eu acredito que por um tempo elas vão se manter, mas eu tenho não é uma teoria, mas uma crença, digamos assim, e isso já, né, há muito tempo, de que quando foi aberto o 30% das vagas do ensino superior no Brasil, que as estrangeiras iriam entrar. E assim, é muito discutível essa questão, porque elas também vêm com uma proposta alternativa. Mas o outro lado também é o seguinte: por que elas estão vindo? Elas estão vindo porque elas não têm mais público, porque o crescimento é muito pequeno. Então, por exemplo, muitas vezes as universidades estrangeiras queriam fazer convênio conosco, tudo bem, não só pelo nível de qualidade, para aumentar o nosso nível de qualidade, mas também para a sobrevivência delas, porque elas também não têm mais alunos. No seu país de origem. No seu país de origem. Entendo. Daí elas vêm buscar no outro país. E como elas têm know-how, como elas têm dinheiro, elas vão tomando conta. Então, 30% já está legalmente autorizado. Qual será o futuro? Não sei. Acredito que elas possam trazer muitos benefícios, mas também vão trazer outros problemas, né? Atrás delas, a gente poderia pensar, ou de maneira positiva, que viria uma espécie de destruição criativa, né? Lembrando Schumpeter, poderia ser. Poderia. Mas poderia ser o contrário também, poderia ser né? o contrário. De vir uma grande especulação no mercado, né? Essa é a questão. Então, é uma discussão e uma preocupação nesse sentido. Veja bem, está autorizado 30% do capital. E eu brincava muitas vezes lá na reitoria da Uniplac, e quem trabalhava diretamente comigo sabe desse meu pensamento, né? Eu digo: pessoal, nós não temos que nos preocupar com as nossas pequenas que estão aqui. Nós temos que nos preocupar com o capital estrangeiro que vai entrar aqui. Logo, logo ele vai entrar. Esse logo, logo não queria ser no ano seguinte, podia ser daqui a 10 anos, ele já está entrando. É né? verdade. Então, se isso é bom ou se isso é ruim, se capacitar o nosso pessoal, se tiver qualidade, vai ser muito bom. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Bom, aqui tem outra questão também, professora Nara, que
essa possibilidade das grandes instituições internacionais virem aqui com cursos baratos, né? Especialmente o EAD, cobrando R$ 149 por mês. E daí o que elas fazem no mercado? Eu tenho um pouco de dúvida nesse caso. Qual é o benefício da presença delas no mercado, por exemplo, como o nosso aqui? Na verdade, o EAD é nosso, né? Ele não é, pelo que eu sei, não é de capital estrangeiro ainda. As estrangeiras nosso, né? Não têm EAD? Elas não têm praticamente cursos que eu conheço de graduação em EAD. Tem outros cursos, e eu compactuo com essa premissa. Eu acredito que um curso de EAD para complementação, para uma especialização específica, eu acho que EAD é muito bom. Agora, o senhor imagina o seguinte, professor. Nós temos o senhor é professor, o senhor sabe o nível dos alunos que o senhor recebe. Na graduação presencial. Pelo menos na área da educação, a gente tem algumas dificuldades. Digamos assim, estariam defasados em alguns conteúdos, em alguns conceitos, em algumas questões. Perfeito. Aí o senhor trabalha com esses alunos que vêm de um sistema, que o problema não é deles, eles estão nesse sistema, eles saem desse sistema. Eles entram na faculdade ou na universidade. Presencial, muitas vezes, já é um problema, não é que seja um problema, mas a gente já tem dificuldade de dar o acompanhamento para que ele saia o profissional que ele deveria sair. Agora, o senhor imagina essa pessoa que já tem algumas limitações fazer um curso à distância. No caso, graduação. No caso, voltando ao assunto que a senhora mencionou agora há pouco, a Anhanguera, se eu não estou enganado, comprou a Uniaselv, pode ser, que tem aproximadamente 100 mil alunos, e ela é especializada em EAD, ensino à distância. Então, nesse caso, eu fico pensando, esse avanço das multinacionais, porque a Anhanguera pertence a um grupo que é multinacional, que benefício ele traria exatamente operando num ramo mais rentável, né, extremamente barato? Qual o benefício para a sociedade exatamente em termos de qualidade ou de pesquisa? Eu tenho um pouco de dúvida. Qual a sua opinião? A graduação em si não vai ter pesquisa, né, professor? Praticamente não vai ter extensão. Claro, vai ter estágio, vai ter algumas questões. Eu, particularmente, sou suspeita porque eu não compactuo com a graduação à distância, a não ser aquela graduação que ela pode ter um canal de interação, mas que existe alguém presencial. Quer dizer, não é que existe alguém presencial. Por exemplo, nós estamos aqui numa sala e tem lá do outro lado uma sala à distância, digamos que esteja lá em São Joaquim, e o aluno de lá interagindo conosco aqui. Ele não é, ele é, como é que eu vou dizer? Ele é à distância, mas ele é presencial porque eu tenho alguém para interagir. Agora, o senhor imagina eu interagindo com palestras e com livros. É muito ou eventualmente eu tenho uma tutoria, ou eu particularmente acho que é muito difícil para um aluno de graduação. Para um curso de pós-graduação eu vejo que não tem problema, porque eu já sou um profissional, eu já tenho as minhas dificuldades para avançar no meu setor ou na minha função, e eu sei o que eu preciso me capacitar para dar conta daquilo. Maturidade. Tenho maturidade e tenho uma prática que vai me levar à minha necessidade. Então eu vejo que como uma complementação, eu particularmente acho fantástico. Agora, porque você tem que ser um pouco autodidata enquanto profissional, né? E a outra grande preocupação que eu tenho é com as metodologias, porque se nós tivéssemos uma metodologia de ensino ativa, onde o aluno desde pequeno aprendesse que tem que pesquisar, aprendesse que tivesse que ler, aprendesse isso, aprendesse aquilo, mas o que a gente vê? Tem alunos que saem da faculdade e não leram um livro inteiro. A senhora lembra que existe uma taxa de analfabetismo funcional de 20% na faculdade. Não, um pouco, na faculdade. Então, é uma coisa um pouco gravíssima, na minha opinião. E também essa questão toda, a gente poderia pensar, os cursos mais complexos, por exemplo, como fazer um curso de EAD? Deixa eu lhe dizer que um tempo atrás eu descobri, em Minas Gerais, um curso de EAD de Ciências Econômicas, um curso de bacharelado, né, a nível, né, de graduação.
Acontece que o curso de economia tem uma boa parte dele que é quantitativo e é extremamente exigente. Você precisa estudar muito, né? Assim como os cursos técnicos. Então, fazer um EAD nesses casos eu acho tremendamente discutível, porque o resultado deve ser baixa qualidade. Essa é a minha visão também, né, professor? Eu entendo que eu entendo que cursos de graduação, talvez os que sejam mais teóricos ainda poderiam, mas a minha preocupação é com a entrada desse calouro, com a entrada desse acadêmico, com, digamos assim, qual é o nível que ele tem para ele se estruturar de tal forma que ele vai ter maturidade para fazer todas aquelas tarefas e também aprofundar aqueles temas. Se presencialmente isso é difícil, agora o senhor imagina isso sozinho, online, à distância. Eu acho muito complicado. Mas também eu tenho uma crítica, professor, e critico a mim também, né? Com as metodologias que nós utilizamos, né? Porque, assim, eu espero que, se ela estiver ouvindo, que ela não considere antiético o que eu vou dizer aqui, né? Eu acho que não, porque nós estamos discutindo. Não seria antiético, a nossa discussão é uma posição, eu vou falar de um caso que foi, inclusive, um projeto que deu muito certo, né? Como eu estou trabalhando na Fundação Carlos Joffre, que é uma instituição que trabalha com assistência social, mas para que ela tenha recursos para assistência social, nós fizemos algumas outras atividades, como processos seletivos e assessorias. Mas estamos deixando e focando em outra área. Mas só para exemplificar, quando eu entrei, o que aconteceu? Fizemos um processo seletivo para uma prefeitura. Para não ficar na dúvida, eu vou dizer qual foi a prefeitura, que foi o Tarsílio Costa. E a secretária de Educação de Tarsílio Costa, uma pessoa extremamente compromissada com a educação, resolveu que queria que entre as provas tivesse a execução de um plano de aula. Tudo bem, montamos o plano de aula, era um processo seletivo para professores. Ela exigia um plano de aula, montamos o plano de aula e aplicamos a prova. O senhor não imagina a minha decepção quando nós fomos abrir os planos para fazer a correção, que uma grande maioria não conseguia conectar o objetivo com a avaliação, sabe? Aquilo para mim foi um choque, porque eu sou da área, né? Claro. Eu digo, o que eu fiz lá todos esses anos? Tá? Aí eu falei para o senhor prefeito e disse para ele o seguinte, fiz uma proposta para ele. Senhor prefeito, eu me sinto constrangida em lhe dar esse resultado do plano porque a gente avaliava por categoria, né? Dos planos de aula. Então eu me comprometo a vir aqui sem custo para a prefeitura, bem pela fundação, para fazer uma capacitação em plano de aula para as meninas, porque uma grande maioria saiu da faculdade que eu também me formei, que eu também dei aula, que eu também administrei, né? E eu acho isso um horror. Aí foi muito interessante, porque a secretária ela resolveu fazer um processo de avaliação, de capacitação e avaliação com os alunos, com os professores. Aí se montou toda uma proposta, mas aí todos os méritos são de lá. Só que a origem foi aí. Então, assim, a decepção é que nós colocamos no mercado alguns profissionais, não todos, porque tiveram professores que foram excelentes, né? Como em tudo quanto é lugar. Claro. Mas uma grande maioria tinha dificuldade. O problema era delas, o problema era de formação, o problema era de capacitação, quer dizer, então, na verdade, são complexas essas questões. São complexas. Tem nível superior? Tem. E a outra coisa que eu ainda fico mais indignada são com os cursos de especialização que andam por aí, né? A qualidade desses cursos. É verdade. Aí você tem um profissional graduado, com um curso de especialização, e quando chega na hora de colocar em prática algumas questões básicas, a gente pensa... Então, nós temos problemas de qualidade na nossa educação. E eu acho que essa é uma questão aflitiva. Eu lembro que, de um modo geral, eu tenho visto classes de estudantes onde 80%, talvez um pouco menos, não lê. Não tem leitura, o que é uma grande dificuldade para você transmitir conhecimento, porque daí eles ficam dependendo da aula expositiva, basicamente. Deixa eu lhe perguntar que
em quase todas as situações, as faculdades particulares estão abaixo das universidades públicas em termos de qualidade. A que isso se deve exatamente? Só tem algumas razões para nos explicar, professor Nara, porque é claro que a universidade pública tem um belo orçamento para executar. Ela recebe um baita de um cheque, né, e faz isso aí. Mas talvez não seja a explicação para isso. Qual seria a explicação, professora? Professor, eu acredito que começa nós temos aí um grande hiato, né? Nas universidades federais, normalmente quem faz o vestibular para elas são alunos oriundos da escola particular, da escola privada, certo. E são alunos que estudam durante o dia. E nas nossas faculdades, nas nossas universidades, basicamente são os alunos das escolas públicas que são trabalhadores diurno e são estudantes noturno. Tá, então, certo. Nós temos uma diferença aí enorme. E às vezes, não dá nem para considerar a questão do professor, a titulação do professor ou não, que também interfere. Porque nas federais, basicamente, são doutores. Certo. E nas nossas são basicamente... Agora já temos um número bem maior de doutores, mas tínhamos muitos especialistas, alguns mestres e alguns mínimos doutores, né? Muito pouco. Então, e aí, como eu digo, não tem programas, e a pública, ela tem ela tem alguns recursos para fazer alguns tipos de programas de pesquisa, não de pesquisa, mas de iniciação à pesquisa com os alunos. Mas como eles são alunos que estudam durante o dia, eles têm tempo para fazer parte desses programas. E a qualidade dos nossos... o senhor imagina, ele já trabalhou 8 horas por dia. Aí ele chega na universidade ou chega na faculdade de noite, eu acho que é um grande mérito. Aí ele faz para ter uma faculdade, ele faz uma faculdade noturna, onde ele não tem tempo, e também a universidade ou a faculdade não oferece, porque também não tem recursos, e aí é uma roda que para mim tem que acontecer algumas alterações e algumas modificações para que a gente... E isso vai começar lá na escola. Quer dizer, lá no jardim. E aí tem uma outra coisa também, né? Se o senhor pegar basicamente os alunos da escola privada e os alunos da escola pública, o senhor vai ver que o nível socioeconômico e cultural também é diferenciado. Eles também têm uma outra bagagem. Então, são coisas muito complexas. Então, quando se fala na educação à distância, também tem que ver quem é esse aluno que vai chegar lá, né? Então, Eu poderia dizer que isso é perceptível quando a gente vai, por exemplo, lecionar numa cidade bem mais desenvolvida. Vamos imaginar uma cidade desenvolvida e uma nem tanto desenvolvida. A gente vê os dois públicos com grande diferença. A diferença é física, né? Educação, família, nutrição, inclusive, atenção, é uma coisa... Mas eu quero lhe perguntar também uma coisa a respeito do fato de que mesmo algumas federais estão passando dificuldades. Por exemplo, a UFRG não está pagando salários ou está atrasando salários, é uma situação bastante aflitiva, e eu não sei explicar exatamente o porquê as universidades federais são tão caras. Se é só uma questão de salário ou é a questão de grande patrimônio que eles têm, ou professores muito caros que vão acumulando benefícios e assim por diante. E além disso, eles têm salas vazias praticamente, ou quase vazias. Eu sempre menciono uma situação de uma universidade federal que fez o projeto de um curso, o desenho, tudo certinho como deve ser, aprovou no colegiado, no departamento, foi aprovado pela reitoria e um aluno se matriculou. A senhora acredita que esse aluno tinha aulas regulares com um grupo de professores? Uma vez matriculado, ele tem direito. Exatamente. Não seria o caso de tornar esse modelo, digamos, um pouco melhor, ou mais eficiente, ou talvez mais competitivo, digamos, com mensalidades dos alunos nas universidades públicas? Na verdade, professor, assim, o que a gente vê também é uma questão de... Não dá para simplificar dizendo que é uma questão de gestão, mas também passa por uma questão
de gestão, né? Uhum. Agora, essa questão que o senhor me pergunta em relação à cobrança de mensalidade nas universidades públicas, eu também sou partidária, eu também comungo com essa ideia, que mesmo nas nossas que não são... É que eu me considero sempre ainda, embora eu já esteja totalmente afastada da docência, eu ainda tenho incorporado em mim as do sistema CAF, né? Então, quando eu falo, ainda elas são nossas, né? Então, as particulares, vamos fazer desse tipo, né? Para mim, as particulares deveriam ter o mesmo tratamento das federais. O aluno que não tem recursos não deveria pagar. Ele deveria ter uma bolsa dada pelo governo. E as federais, quem tem recursos, pagaria uma mensalidade. E quem não tem recursos, não pagaria. Eu comungo desse sistema de educação. Mas nós vivemos num país que não entende que a educação deve ser como um bem público, ele deva ser sem custos. Mas como não há essa possibilidade para estender para todos que deveriam estar na universidade, então eu acho que um modelo intermediário seria o... Mas nós temos aí uma questão de privilégio, né? Porque a gente, quando vai numa universidade federal, o que a gente observa é automóveis novos, automóveis importados, as pessoas, os alunos que estão lá, os estudantes são de boas famílias. Ou seja, a sociedade carente está subsidiando o ensino das pessoas ricas. Então, é uma coisa absurda com base numa realidade, quase uma fantasia que o governo tem que proporcionar estudo grátis, né? Ouvindo o senhor e o delegado da Receita, onde foi colocado a questão dos valores que as diferentes classes pagam, quer dizer, quem tem provavelmente um veleiro, um iate, um não sei o quê, não paga a faculdade. Mas aquele que é o trabalhador diário ali, que de repente recebe um pouco mais que um salário mínimo, ele estuda de noite e ainda tem que pagar a faculdade. Então é nesse sentido que eu entendo que quem não tem, não deveria pagar. E quem tem, deveria necessariamente pagar o seu ensino. Não é esse o nosso modelo, né? Mas eu sou partidária desse modelo de educação. Paga quem pode e não paga quem precisa. Porque o sistema de bolsas também é muito complicado. Aí vem assim, mas agora tem o... Desculpa, professor, mas... Claro. Mas agora tem o... Me faltou o termo agora. O financiamento. Não é o FIES, mas é as bolsas, as cotas, e tem as cotas, tem isso, mas isso não resolve. Não resolve. Você sabe que em país desenvolvido, qualquer pessoa de qualquer classe quer fazer a universidade, não precisa pagar. Paga mais tarde ao governo. Isso poderia ser utilizado no Brasil, mas nós ainda não chegamos lá, porque há uma ideia absurda que cobrar mensalidade nas federais é uma medida liberal, e os sindicatos se opõem rapidamente, né, ferozmente contra isso, e nós continuamos, então, digamos, a classe média e a classe pobre subsidiando o ensino da classe rica. É uma situação muito complexa. Muito complexa. Bom, deixa eu lhe perguntar uma coisa, voltando ao assunto do EAD, professora. A senhora não vê que, digamos, no longo prazo, digamos, daqui a 8, 10 anos, o clamor, digamos, dos empresários por ensino de melhor qualidade vai ser muito maior, a exigência vai ser maior. Então, quem for formado num EAD, por exemplo, hipoteticamente teria um pouco de dificuldade. Poderia haver um retorno, digamos assim, para os cursos presenciais? Olha, professor, é um pouco, assim, é um prognóstico que eu não teria assim, grandes elementos para fazer. Claro. Mas o que a gente percebe hoje é que as grandes empresas, elas têm as suas qualificações internas. E aí aquele descompasso entre a sociedade, entre o poder econômico que contrata, que tem as empresas, o distanciamento da universidade.
E aí, como não há esse encontro, o que acontece? As empresas começaram a ter ou as suas universidades corporativas, quando a empresa é muito grande, ou então ela tem outros processos de capacitação dos seus funcionários. Mas por que ela tem isso? Ela tem isso porque as faculdades e as universidades não estão... São insuficientes. Não estão dando o respaldo necessário. E aí tem aquela outra questão, aquela outra vertente. Mas aí, eu tenho que formar para o mercado ou eu tenho que formar teoricamente? E aí começa toda a discussão de novo, né? Então, é bastante difícil, né, fazer uma previsão do que vai acontecer com a educação à distância. Eu acredito que ela vai continuar, né? Porque nós ainda vamos ter muitos anos pela frente para colocar, por exemplo, pega um país desenvolvido, tem 50%, 60% da sua população com um nível superior. Nós ainda estamos lá, nós chegamos nos 20%. É verdade. Nós estamos aí. Então nós temos uma caminhada muito grande para chegar, né? E a qualidade dos alunos já formados, eu arrisco dizer que 30%, como é que eu vou me explicar nesse aspecto, não serve para nada. Por exemplo, eu tenho um amigo, com todo respeito, que tem 3 cursos superiores. Ele não é nenhum desses profissionais aí, não é nenhum. Pois é. Então, todo o esforço... Para que ter 3? Exatamente. Mas todo o esforço da sociedade, todos os gastos da sociedade serviram para quê? Para nada. Então, se a gente comparar a população americana ou europeia e a nossa, nós temos esse problema ainda a questão da qualidade dos formados. Já. Mas aí também, professor, eu vejo o seguinte, é de fazer sempre digamos assim, eu tenho um padrão de comportamento, eu tenho um padrão de educação e eu vou continuar sempre daquela forma. Se eu continuar educando daquela forma, eu vou continuar tendo o mesmo resultado. E aí o senhor me permite, de novo, eu vou voltar para a Uniplac, na época que a gente optou por fazer a metodologia de problematização do curso de medicina. Olha os profissionais que têm saído de lá. Só que foi assim, não tinha professores ainda, né? Mas eu não sei se o senhor lembra da dificuldade que foi para fazer a implantação daquele método que não tinha sala de aula, não tinha um professor, eram professores tutores com 8 alunos e que eles iam para a prática, que eles vão desde o primeiro ano para o postinho, que eles têm prática e teoria junto. O senhor viu? O senhor tem acompanhado os resultados dessa metodologia? Não. Então são assim, é uma privada, mas tem um altíssimo nível de qualidade. Então não dá para dizer também que todas as privadas não têm qualidade. Concordo. Algumas privadas têm muita qualidade e algumas privadas também têm pesquisa e também têm extensão. O que não é a regra, é a exceção. Entendo. E eu acredito que nós só vamos poder mudar alguma coisa o dia que os nossos professores também mudarem. Perfeito. Porque enquanto nós continuarmos agindo da mesma forma, nós vamos ter a reprodução da reprodução. E não vamos avançar. Eu concordo. Esse assunto realmente é um assunto muito importante, é um assunto muito desafiante. Eu gostaria de convidar para mencionar as suas palavras finais. Nós chegamos ao final do programa, temos que encerrar, infelizmente. Sim. Professor, na verdade, eu acho que quase que as minhas considerações finais eu fiz sem... Já fez. Não, mas na verdade assim, eu entendo que nós estamos num momento da sociedade como um todo, no Brasil, passando por uma crise política. Claro. E essa crise política, para mim, é uma crise de valores. Claro que nós temos uma crise financeira decorrente, não vamos entrar nessa seara agora, mas na verdade é o seguinte, a corrupção que está aí. Verdade. Só que os políticos também somos nós, porque nós fizemos parte dessa sociedade. Então, na verdade, assim, o que eu entendo que a gente deveria ter muito presente é que neste momento, para a gente sair, ou para a gente tentar construir um país em outras bases, nós também vamos ter que nos rever como pessoas, como profissionais, né? E buscar inovação nas nossas atitudes, tentar fazer coisas de forma diferente para ter resultados diferentes, porque senão nós vamos ficar na mesmice, principalmente na área da educação, né? Perfeito.
Eu gostaria de agradecer aqui a presença da professora Nara Maria Kungex, que é ex-reitora da Uniplac por 2 mandatos, se eu não me engano, né? E ex-presidente da CAF, uma pessoa de grande experiência para essa discussão que não se encerra aqui, nós não podemos esgotar esse assunto. E eu gostaria de convidar os meus colegas, os estudantes e empresários para que estejam aqui na próxima semana. Um abraço a vocês.